Aloha pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Ivan Rocha e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da perspectiva de usuário e paciente sobre o sistema público de saúde da Alemanha. Se você tiver perguntas sobre o tema, plano de saúde público, plano de saúde privado, deixa nos comentários. Vou colocar aqui no primeiro comentário fixado também um podcast que nós do Alemanha Investimentos, eu e o Alex fizemos com o pessoal do Alemanha Cast explicando sobre o sistema de saúde na Alemanha, inclusive as diferenças entre o plano público e o plano privado. Como eu falei, nesse vídeo, sem demoras, eu vou falar sobre um pouquinho da minha experiência. O que eu acho interessante é que às vezes as pessoas vêm do Brasil aqui para a Alemanha com uma expectativa muito grande, né? Porque elas saem de um plano privado de saúde do Brasil e vêm para o plano público aqui na Alemanha. E o plano público, sim, embora a gente esteja num país de primeiro mundo, ele tem as suas deficiências. O meu primeiro contato, por exemplo, com um plano público aqui na Alemanha foi quando eu precisei fazer uma consulta de alergia por causa de asma, né, que eu sofro de asma, e aí eu entrei no consultório, achei que era rápido, só que o médico ele fica rotacionando entre vários escritórios, entre vários consultórios dentro da clínica. Então às vezes você entra na sala e fica lá esperando 15, 20, 30 minutos até o médico vir te atender. O atendimento, no geral, aqui na Alemanha não é um atendimento caloroso. Os médicos são geralmente mais frios, mais curtos, mais objetivos. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, eles nem sequer encostam em você. Eles querem primeiro um raio-x, um MRT, um teste para poder fornecer um diagnóstico, para poder passar, né, algum tratamento. Então isso é bem comum aqui na Alemanha, mas no geral, principalmente nas cidades grandes, o plano funciona muito bem. Então eu vou passar algumas experiências novamente, né? Acho interessante, se você mora aqui na Alemanha, coloca um pouquinho da sua experiência aqui nos comentários e vamos enriquecer, né, o debate. Eu tive alguns episódios bem graves de saúde aqui na Alemanha e eu posso dizer que o plano me atendeu muito bem dentro dessas situações de emergência. A primeira delas foi mais ou menos em 2016, em Munique. Eu tive uma crise muito forte, muito grave de asma e já estava ficando sem ar, já estava ficando sufocado. E a minha esposa, né, me levou para o hospital, praticamente me carregou nos braços dela, e quando a gente chegou lá, a gente entrou pela emergência, ela gritando, na hora já veio gente, né, uma pessoa de cada lado, me levou para a sala de emergência, para o atendimento, e os caras em 5 minutos praticamente abriram aí os meus brônquios de novo, me deram adrenalina, me deram bolsa, balão de oxigênio, enfim, tinha umas 4, 5 pessoas ali para me socorrer. Então foi realmente um atendimento de altíssima qualidade, dada a criticidade daquilo que estava acontecendo comigo. Ainda falando de cidade grande, então isso foi um episódio, como eu comentei, que aconteceu em Munique. Em 2017 eu precisei fazer uma cirurgia na mão. Aqui vocês conseguem ver a cicatriz. Eu estava com gânglio na mão e eu mal conseguia escrever, então, né, tinha dores absurdas, não conseguia treinar, não conseguia pegar nada, estava realmente com um problema na mão. E eu marquei uma consulta, 2 semanas depois o médico me operou, tomei anestesia geral, mas não dormi no hospital, tive o gânglio removido, tive uma boa recuperação. E aí, infelizmente, a gente se mudou do ponto de vista médico, porque, na minha opinião, os médicos em Munique, a oferta de hospitais, de clínicas é bem maior, pelo fato de ser uma cidade grande. Assim que a gente se mudou para Darmstadt, eu comecei a perceber uma queda na qualidade e quantidade de hospitais, de clínicas, de médicos. Então, quando eu cheguei aqui para fazer o acompanhamento, por exemplo, da mão, eu tive que esperar quase 2 meses e meio, só tinha consulta para 2 meses e meio depois. E graças a um encaixe eu consegui ser atendido antes. Naquele momento eu tive uma experiência que eu julgo bem ruim, que eu fui no médico, o médico mal encostou em mim, mal falou comigo, entrou, conversou em 5 minutos comigo, pediu uma ressonância da mão e não prescreveu nada, não fez nada. E eu fiquei realmente pau da vida, porque eu estava naquele momento ainda me recuperando com dor, precisava de um acompanhamento, marcar uma fisioterapia e não tive o retorno que eu queria, né, que eu esperava do médico. Os anos se passaram, então eu acabei, né, eu vou raramente ao médico, então estou fazendo tratamento para asma, né, a mão já se recuperou 100%, isso foi em 2018, ou seja, 4 anos atrás.
E no ano de 2020, eu e a Ana, a gente saiu para viajar, então quem acompanha aqui o canal sabe, né? A gente ia dar uma volta ao mundo e a gente teve que interromper por causa do coronavírus. E assim que a gente voltou para cá, isso era mais ou menos abril de 2020, era primavera e a gente foi para casa dos meus sogros. E era exatamente no auge, no pico, o início, né, do coronavírus. E o que aconteceu? Eu precisei ir para o hospital porque eu tive outra crise grave de asma e eu fiquei muito apreensivo. Por quê? Porque é coronavírus, hospital lotado, como que seria, né, o atendimento? No caso, a Iana não pôde entrar no hospital porque ela era acompanhante. Na época eles estavam, né, todo encapuzado, encapotado para se proteger do vírus. E o atendimento que eu tive, né, na cidade dos meus sogros, ali em Marburg, foi excelente. Então eu consegui, né, em poucos minutos eles fizeram um teste de sangue para comprovar que não era corona. E aí eu fui medicado, né, tomei medicamento intravenoso, passou o meu problema de asma e voltei a fazer o meu acompanhamento normal. Então essas são as minhas experiências, que eu diria mais graves, onde eu tive realmente um bom atendimento do sistema público aqui na Alemanha. Agora em 2022, agora no começo do ano, dia 15 de janeiro, eu fui esquiar e sofri um acidente, caí, torci o tornozelo. Fui para o hospital, isso numa cidade chamada Winterberg, que já está acostumada inclusive com vários acidentados, vários acidentes, né, de esqui, de snowboard. E eu cheguei no hospital, a mesma coisa. A Iana não pôde entrar no hospital por causa da questão de corona e eu fui atendido aí rapidamente, né, posso dizer aí 20, 25 minutos. O médico chegou, também não encostou em mim, pediu um raio-x, eu fiz o raio-x e aí ele voltou, veio para a sala e falou assim, ó, notícia boa, você não quebrou nada, volta para casa, pode tomar um remédio se tiver dor e é isso aí. Então o cara foi bem curto e grosso. Eu não achei que foi um atendimento muito bom, mas por outro lado, como não havia sido, né, eu não havia quebrado nenhum osso, o meu pé, a gente está gravando agora, né? Eu estou gravando esse vídeo agora em fevereiro e eu já estou voltando no médico de novo, porque eu estou com o pé imobilizado e precisei fazer uma ressonância magnética. Então, depois que passou esse atendimento inicial do médico e tudo mais, eu fui no ortopedista e ele solicitou, ele encostou em mim, fez a análise, eu coloquei uma tala para imobilizar o meu tornozelo e ele pediu uma ressonância magnética. Aí vem a grande diferença, na minha opinião também, entre o plano público na Alemanha e o plano privado. Uma semana depois, a Iana, minha esposa, foi esquiar com as amigas dela e uma das amigas dela sofreu um acidente também esquiando e ela machucou o osso do cotovelo. Como ela também é professora e está no plano privado, ela precisou fazer uma ressonância magnética e no dia seguinte ela conseguiu um termino, conseguiu um agendamento para fazer a ressonância. Como eu estou no plano público, eu tive que ligar para vários hospitais e eu só consegui marcar ressonância magnética praticamente 18 dias depois do meu acidente. Então, ou seja, pelo fato de eu estar no plano público, para mim demorou praticamente aí mais de 2 semanas até eu conseguir um agendamento para fazer a ressonância. Então amanhã eu vou estar retornando no médico para saber realmente qual que é o problema e qual que é o tratamento para essa lesão que eu tive no tornozelo. Por fim, essas são as minhas impressões, né? O plano público ele não é um plano ruim, claro, ele é um plano que atende a maioria da população, é um plano para todos. Então a Alemanha, tendo um estado social bem forte, todo mundo que mora aqui tem acesso a um plano público, que não é as mil maravilhas, mas enfim, no momento de emergência você vai conseguir ser atendido, né? Eu tive aí a vida salva, né, no hospital, fiz uma cirurgia, então você vai ser atendido. Porém, em alguns momentos, quando não há uma grande prioridade ou é uma situação de alto risco, né, risco de vida, por exemplo, você não vai ter uma preferência, não vai conseguir as coisas tão rápido quanto no plano privado, onde, obviamente, os médicos são melhores remunerados. Bem, essas são minhas impressões. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma pergunta, principalmente como o plano funciona, quais as diferenças, esse tipo de coisa, dá uma escutadinha no podcast, que eu já mencionei anteriormente. E se quiser, de repente, que eu grave um vídeo falando sobre coisas específicas do plano de saúde ou alguma coisa no geral, eu
vou gravar um próximo vídeo só falando sobre essa questão aqui na Alemanha. Então já sabe, se gostou, deixa um joinha, deixa um gostei, deixa um comentário e a gente se fala, se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.